Há quase 15 anos, a Domus prima pelo profissionalismo e experiência. Pioneira em avaliação psicopedagógica com enfoque neurocognitivo no Nordeste, a clínica conta com uma equipe diversificada de profissionais. Trazendo excelência em psicologia e fonoaudiologia, oferecemos serviços de avaliação neuropsicológica, identificação da síndrome de Irlen e alfabetização fonológica. Utilizando os procedimentos mais modernos e contando com equipamentos de ponta, a Domus também avalia e treina o seu cérebro, mediante estímulos e técnicas de neurofeedback, biofeedback e neurometria. Nossa equipe também realiza consultorias, cursos e treinamentos especializados no campo da aprendizagem. Ficamos na Rua Tenente Brandão, 453, em Lagoa Seca. Domus, avaliação, estimulação e formação neurocognitiva. Telefone 98892-7723. Olá, programa Opiniões Especial de Quarentena. Hoje só dicas de livros. Nós vamos fazer uma segunda série só de convidados dando dicas de livros que foram importantes para a sua vida, que fizeram a diferença, livros muito interessantes. Confira, um forte abraço e em breve estaremos de volta. Me fala o que você está lendo, um livro que eu como professor universitário, eu sempre peço isso ao meu entrevistado, uma dica de livro bom para quem está nos assistindo. Olha, na verdade eu estou relendo, né, já ele, né, que é a Metamorfose de Franz Kafka, né. Eu estou relendo ele porque eu estou remontando um trabalho junto com dois bailarinos, né. Sim. E é um livro que é extremamente atual, né? A leitura dele fala do que está acontecendo hoje com as pessoas, né? Dessa mutação, né? De como as pessoas ainda lidam de uma forma, tempo das cavernas ainda, né? Sim. Com as outras, né? A falta de humanidade nas pessoas, né? De empatia. De empatia mesmo. Então, assim, é um livro incrível, assim. O cara... E a gente descobriu nessa leitura, eu e esses dois bailarinos, o Daniel e o Max, que ele pediu, antes de morrer, ele pediu que queimasse os livros, né? Ele queimasse os livros. Essa história. E, na verdade, o cara que ficou responsável para queimar os livros não queimou, graças a Deus não queimou os livros, né? Assim, porque é um cara que escreve incrivelmente, assim. E é uma metamorfose mesmo, assim, sabe, o livro. Ele transforma mesmo. Depois da leitura, a gente fica bastante pensativo do que a gente está vivendo hoje mesmo, assim, sabe? Principalmente no Brasil, assim. As trevas. As trevas, isso. Estamos As vivendo trevas um pouco disso. Eu, como tive agora esses mês e 20 dias fora, que eu fiquei um pouco fora do Brasil, quando eu volto, assim, parece que o Brasil tá adoecido, assim, sabe? As pessoas estão vivendo um momento muito delicado, assim, sabe? Infelizmente, assim, todo dia, sabe? Tem um absurdo diferente. A gente abre a televisão para assistir, é uma notícia triste atrás da outra, né? É muito triste isso, assim. E o que fazer para mudar isso, assim? A arte consegue fazer isso, né? Ela tem esse poder, a arte, de transformar as pessoas, de questionar as pessoas, né? De resistir. De resistir, né? Então,
Então, por isso que eu sou muito apegado à arte, né? Sou muito apegado à arte, assim. Ela consegue abrir os olhos de muitas pessoas, né? De transformar a vida das pessoas. Então, assim... Mas eu acho que principalmente nesse momento as pessoas precisam muito de arte, assim, sabe? Parece que, assim, você está falando e eu estou pensando, poxa vida, quanto a gente precisa de arte para se repensar, se ressignificar, compreender que o mundo é muito maior do que o nosso umbigo, o nosso referencial, compreender que nós vivemos um tempo de mudança, de aceitação do outro do jeito que o outro é. E você já faz há anos um trabalho incrível em relação a isso. Vivemos um tempo de respeito às subjetividades. Vivemos, Jean? Não. Vivemos lá fora. Aqui no Brasil é diferente. Aqui nós estamos regredindo à Idade Média. É verdade. Pelo slogan do governo federal, nós estamos regredindo à Idade Média. Eu já tive, assim, em 4 países já, assim. O que eu sinto... É que nesses outros países as pessoas trabalham muito para ter um bem-estar, né? Sim. Um respeito pelo outro, né? Assim, tem uma qualidade de vida, né? Aqui não, aqui é uma briga pela sobrevivência mesmo, sabe? Tá quase se tornando sabe assim, um filme de terror. De terror. Fake news com agressividade. Com agressividade, com arminha. Assim, até a treva. Você, a gente falou muito aqui de docência. Uma dica de livro. Um livro bacana para quem está nos... Não, então, né, a gente tem alguns livros, eu sempre, para sair da inércia e você empreender e não ficar, para você que está em casa assistindo, não, eu estou ali acostumado com aquela mesma rotina e tal. Eu sou apaixonado por Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro pequenininho ali, clássico, mas os ratinhos lá, eu sou apaixonado pela ideia de você sair da inércia. Vamos mudar, vamos fazer diferente. Um clássico da década de 90. Um clássico, para mim é um clássico. Agora, um livro assim que eu também marcou, que eu gosto muito da história Islã, né? E desde os atentados, o World Trade Center e tal, é o Livreiro de Cabo. Eu sugiro que as pessoas, quem gosta de história... O Livreiro de Cabo? O Livreiro de Cabo, você vai para a região do Afeganistão, né? Todo aquele conflito civil lá ali dentro, os talibãs, e a jornalista, ela vai para lá e ela começa no olhar ocidental naquele mundo islâmico, e ela aprende muito e passa a falar sobre aquela, vai viver na família, naquela casa, com aqueles costumes. Então, e Livreiro de Cabo, porque o cara é apaixonado por livros. Então, ele guarda toda a história ali. Então, é muito legal a ideia, e você aprende muito um pouco da história islâmica, né? Você começa a ler e você quer terminar já. Super dica. Com certeza procurarei para ler. Lenira Fonseca. Lenira, eu que sou professor universitário, sempre pergunto isso para encerrar as entrevistas. O que você leu que lhe marcou? Jean, eu li e me marcou muito um livro de Amartya Sen, que é Desenvolvimento como Liberdade, né? E é muito interessante esse livro, porque ele coloca de maneira muito clara que as liberdades que coincidentemente as liberdades que ele trata no livro são basicamente os direitos humanos, elas precisam estar presentes para que o desenvolvimento aconteça. Que não é um PIB, que não é só o econômico, não é só o financeiro que promove o desenvolvimento. O desenvolvimento, para existir, é preciso que esteja presente a saúde, a educação, o direito à moradia, o direito a exercer o seu trabalho, né, a sua atividade econômica e tudo mais. Então, isso me marcou muito, esse livro, e é esse que eu indico como sugestão de leitura. Super livro, também já li, num dos mestrados que eu comecei e não terminei, e é um livro realmente muito poderoso. Não é à toa que o indiano, o Amartya, ganhou o prêmio Nobel
em 78. Agora, você que trabalha com psicologia clínica, que está imersa nesse universo, sabe muito que é o contrário das fake news, que as bobagens de grupo de WhatsApp, que a gente vê muito isso. Você tem lido o quê? Eu tenho lido alguns livros de doutora Ana Beatriz, que é psiquiatra, que ela fala da doença mental, mas de uma forma simples, que qualquer pessoa pode entender, né? Então, deixa uma dica de livro pra gente. Eu estava lendo As Mentes Perigosas, né, e que muitas pessoas falam quando leem esse livro, Jean, né, que começam a olhar para o lado e ver que todo mundo é psicopata. Então a gente precisa ter cuidado, porque até para que um psicólogo ou psiquiatra diagnostique alguém, então ele precisa ter cuidado. Não é assim você olhar e dizer que ele é psicopata. E as pessoas às vezes olham, né, e já chegam dizendo, não, eu li aquele livro e fulanina. Então não é uma característica do livro. Para que a pessoa seja um psicopata, ela precisa ter várias características, né? Precisa ter um diagnóstico clínico. Então, não é de qualquer maneira que a gente faz o diagnóstico de uma pessoa. Interessante, deixou a dica de livro, mas interessante para a gente trazer para esse tema que a gente abordou agora, que o diagnóstico de uma doença mental, que é pesado, de um desequilíbrio mental, por exemplo, o sujeito tem um transtorno X, ou uma depressão, que é uma doença, é um diagnóstico que só pode ser feito por um psicólogo ou um psiquiatra. Exatamente. Porque às vezes eu ouço um outro colega, eu tive depressão. Eu digo, peraí, você teve depressão? Tive depressão. Quem foi que lhe deu esse diagnóstico? Não, eu fiquei muito tempo em casa, triste, abalado. Triste. Não, meu amigo, depressão é uma doença e exige um diagnóstico. Você já ouviu alguém chegar e dizer assim, eu tive uma diabetes, aí depois Quem é que disse a você que você teve diabetes? Ele não é profissional habilitado para isso. É habilitado. Você ter um profissional, procure um profissional habilitado, é o que eu digo sempre. Não caia nessa de achar que uma pessoa, fulana faz um trabalho, né, com pessoas com depressão ou com suicídio. Não, procure um profissional responsável, um profissional habilitado, para que você vá tratar de forma adequada, porque você também pode, porque a ABP também fala isso, a Associação Brasileira de Psiquiatria, muitos têm a doença mental, começam o tratamento, abandonam e morrem. Ou então, vão tratar de forma inadequada e cometem um suicídio. Então, a gente precisa ter, né, esse cuidado de procurar profissionais habilitados, responsáveis, né, da área. Muito importante. Eu estava lendo um caso de uma moça que estava no quadro depressivo, agravante, e foi para um coaching. O coaching disse, em 4 sessões de coaching você vai melhorar. E ela não melhorou, claro. E aí ele disse, é porque você não tem um propósito de vida. Ela se suicidou. Pois é, porque o psicólogo ele tem uma técnica para trabalhar, né, aquele paciente, após um diagnóstico. As pessoas acham que não tem o conhecimento que a gente tem, né, não está todos os dias lidando com essa situação, tem a experiência que a gente precisa ter. Sim. Aí vai para qualquer profissional que não é habilitado, aí termina a consequência sendo drástica. Agravando o quadro e piorando. Um livro que você está lendo, um livro que te inspirou, o que você está lendo? Eu vou até mostrar, eu já li, já reli. Ele tem aí, já colocou aí, pronto. Aí. Eles ocuparam a cidade, né? Como engajar pessoas para transformar o Brasil. Então, isso é um livro bastante importante. É um livro Cunha. O autor é Caio Cunha. Ele incentiva as pessoas a transformar a sua comunidade, é ser, fazer e transformar. Então é um livro que eu recomendo a leitura, se puder ler diariamente, todo dia eu leio ele, né? Toda a gente aprende um pouco. Então ele ensina a gente a viver na sociedade e dar um olhar diferente. O que eu posso fazer para ajudar? O que é que eu posso contribuir com a minha cidade para modificar? Então ele encoraja as pessoas a fazerem isso. Tudo a ver com o momento e tudo a ver com o que a gente está precisando. Estou curiosaço para começar a lê-lo. Uma dica de livro. Então,
Eu adoro o livro Correr, do médico Drauzio Varela, que eu admiro demais. Olha ele aí. É esse. Isso. Eu só tinha lido o Carandiru dele, né? E esse é completamente diferente, porque são quase como crônicas, e ele fala de toda a trajetória dele quando ele começou a correr, né? Ele começou a correr, deixou de fumar, ele era fumante. Isso foi aos 50 anos de idade. Então, Opa. assim, é um verdadeiro estímulo, né? E ele começou a fazer maratonas, não foi simplesmente correr 5 quilômetros, né? Maratonas. Há esperança para mim. Sempre há. Ótimo. Então, é uma leitura bem gostosa. Ele fala também como médico, né? Algumas mudanças que teve no corpo dele. Fala um pouco de alimentação também, alguns percalços, né? As dores que ele sentia, algumas dicas. Então, para quem gosta de exercício físico é ótimo, para quem quer começar também é ótimo, é uma leitura bem bacana. Sempre que alguém vem aqui, eu faço essa pergunta, não é? Uma dica de livro, uma coisa legal, um livro que você leu agora, recente, que você disse, cara, muito bom, para quem está nos assistindo. Um livro que eu li recentemente foi o da Fernanda Montenegro, né? Sim. Prólogo, ato e epílogo. É uma leitura deliciosa, conta muito da vida da atriz, né? Que é atriz, que eu acho que essa profissão, ela é realmente, assim, para quem consegue firmar-se nela, é muito instigante, é uma profissão de altos e baixos também, né? Horas você está muito bem com o público, horas você passa por momentos mais difíceis, o cachê que não chega, as contas que estão chegando, que você tem que correr atrás, os prejuízos e às vezes a desvalorização, não, isso é tem teatro. tudo. E aí você vê um grande ícone como Fernanda Montenegro contando como foi difícil também a vida dela, até ela chegar para as concessões que ela precisou fazer para estar onde está hoje. E, enfim, e ela fala de uma maneira muito gostosa, assim. Então eu acho que até para quem não é ator ou quem não é da profissão artística, é uma boa leitura. Que maravilha, adoro Fernanda, né? Isso aí é desnecessário até eu dizer. Quem é você, Jean, para dizer que adora Fernanda? Mas é incrível, uma diva e é um patrimônio nosso ter uma atriz como a Fernanda Montenegro. Que está aí até hoje, né? 90 anos e não larga o osso, assim, Acho continuando. incrível. Acho também. Acho que o esposo dela, o Paulo, ele morreu Fernando atuando. Torres, Fernando Torres. Morreu atuando, morreu ainda no exercício. Quando você descobre o que você quer, quando você descobre para que você veio, aonde é que você gosta de estar, aí é muito bom. É muito bom. Aí a gente tá pleno, né? Sim. Eu acho que para qualquer profissão que você vai seguir, quando há amor, quando há brilho no olho, aí você consegue fazer. Aí tudo vem, né? Eu acho que a prosperidade vem, o que é bom vem, porque você realmente está focado, está dedicado, determinado naquele ofício. E está amando estar ali. Está amando estar ali. Eu sinto exatamente isso quando eu estou em sala de aula. Então eu sei exatamente qual é o sentimento. Então, um livro que te inspira, um livro que quando você pega, você, puxa vida, isso me dá criatividade, me dá ânimo. Me diz aí um livro para quem está nos assistindo, uma dica de livro. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou muito fã de Clarice Lispector, né? Mas um livro assim que me marca muito e que me inspira bastante é Todos os Contos. É uma coletânea de contos dela, né? Todos os contos que ela escreveu. E aí é um dos meus livros preferidos dela, e eu acredito que assim, por ele reunir várias obras, muitos escritos dela, né? Porque se eu fosse falar de quais livros de Clarice Lispector eu gosto, a gente passaria o dia inteiro aqui só falando a respeito disso. Mas em suma é isso. É inspiradora. Clarice é uma mulher à frente do seu tempo e com certeza a obra dela é inspiradora. Mulher de muita coragem, não é? Como tem que ser. Me diga uma coisa, aproveitando, você está falando aí em estudar, né, e eu sempre
pergunto a quem senta aí desse lado, uma dica de livro. O que você tem lido, o que você leu recentemente? Eu sou anticomunista. Eu sei que você é comunista, então... Tchau. Mas é uma brincadeira. Eu, ultimamente, a crise econômica em Natal e no Brasil, ela se aprofundou tanto, Sim. e eu vi tantos negócios que antigamente eram sólidos, murchando, que eu fui tentar entender mais de economia. Estou com vontade de fazer, de estudar faculdade de economia. Estou sem tempo, porque eu estou envolvido em outros projetos da minha área de comunicação que não me deixam. Então eu estou lendo o que na minha cabeça, na minha referência, são clássicos do pensamento econômico, né? O livro que eu li mais recentemente, terminei agora até domingo, numa volta, numa viagem, foram os textos de Engels e Marx. Clássicos. E os textos que eles faziam análises de outros pensadores, né? E recomendações, e eles se comunicando com a Associação Internacional dos Trabalhadores. E você veja, não tem nada a ver, eu vi muito pouca coisa de ideologia, de filosofia, de sociologia. Eu vi muito análise da vida, como era que a vida se apresentava, com foco econômico. Onde estavam as classes, por que as classes brigavam, por que a turma que estava no poder queria conter o avanço de quem trabalhava. E quando você vai ver, todos têm razão, nenhum tem razão. O mundo, como era em 1870, 1890, como eles estavam descrevendo, continua o mesmo, às vezes, mudou a tecnologia, mas as brigas continuam as mesmas. Uns empurrando os outros. E cada um com seu foco econômico, querendo baixar o custo de sua produção para aumentar o seu lucro, e os outros querendo ganhar mais com a força econômica que tem, que é o trabalho, né? A execução do trabalho. Você que é um jornalista, que não é da área econômica ou da área de gestão mesmo, você pega um livro como esse e aí a cabeça abre. Aí você diz, opa! Estudar, renovar. Tem que ir para os clássicos, porque se dizia antes, hoje há no Brasil uma polarização de esquerda e de direita. E está na mesa do jantar da gente, pai com filho. Tem gente que acha isso muito ruim. Famílias se separaram. Tem gente que acha isso muito ruim. Eu acho bom, porque nunca o brasileiro médio discutiu tanto política. Colocou tanto dedo e se movimentou tanto na política. Isso é ótimo, porque ícones que controlavam a vida da gente estão caindo, gente nova está surgindo, que com o tempo a gente vai ver que não era tudo que a gente esperava, a gente vai substituir, e a gente vai aprender, no final disso tudo, é o que eu torço, que a gente não crie expectativa demais em um ou dois personagens. A gente utilize aqueles personagens para fazer as modificações pontuais necessárias que a sociedade precisa e depois o substitua por pensamentos novos, por gente nova, alternância de poder. Para mim é a melhor coisa que há, alternância de poder. Manutenção de poder numa mesma turma, numa sociedade, seja num bairro, seja numa cidade, seja num estado, seja num país, é horrível para quem chega com uma idade nova, que quer trabalhar, que quer vencer na vida. Eu acho que disso tudo a gente extrai o seguinte, que nós precisamos ser politizados. Nós precisamos ler política, nós precisamos entender de política. Educação. Que seria de você e de mim, a gente nasceu em conjuntos habitacionais, se não fosse educação, a gente não estaria aqui. Com certeza. Educação. Só a educação, só o estudo, só a análise por si próprio, né? Cada um fazendo a sua análise e não deixando outra pessoa, não gosto de política, eu não vou nem votar, não, para mim tanto faz, às vezes eu ouço isso, é tudo igual, isso é a pior coisa do mundo. Vamos votar cedo, que é para depois a gente ir para a praia. Não sabe nem quem vai votar. Exatamente, e depois reclama. 4 anos aí, aguentando quem ganhou. Exatamente. E aproveitando, sempre faço essa pergunta como professor universitário, para professor universitário, que eu sei que você também é, uma dica de livro, um livro que te chamou a atenção quando você leu e que você recomenda para quem está nos assistindo. Um livro que eu sempre indicava para meus alunos, né, é Estratégia do Oceano Azul. Esse livro, ele é fantástico. Esse livro foi feito para gestores modernos, né,
porque hoje em dia, quem sai na frente sai ganhando, né? E quando se fala dessa estratégia do Oceano Azul, metade do livro ele é um oceano vermelho, com tubarões se degladiando, que simboliza a concorrência acirrada, né? Sim. E o Oceano Azul, quando ele tem uma ideia brilhante, e ele ingressa nesse oceano sozinho, né? Ele não vai estar ali disputando fatias de mercado, que às vezes é fatias de lucro, inclusive muito apertada, preço muito apertado, acirrado, e isso vai ser ruim para todo mundo, porque você vai terminar se machucando, não tendo o resultado que você quer, e no Oceano Azul, você tendo uma ideia diferente, entrando em outros mercados, buscando outros mercados, você vai estar praticamente sozinho. Então, você pode ter uma margem de lucro maior, você pode ter mais tranquilidade nas suas ações, nos seus planejamentos, sem precisar se preocupar com concorrência. Concorrência, se quiser, ela vai conflitar com ela sozinha e você está em outro oceano, em outra situação, em outra ocasião. Eu acho que o grande lance é isso, quando você entende que, e eu sempre falo isso nas minhas aulas, na pós-graduação, conhecimento é fluxo, não é como antigamente. A velocidade do conhecimento hoje é muito grande. Então, eu me lembro de professores que, e quando eu entrei no mercado, há 20 anos atrás, na docência, eu me lembro de alguns colegas que não passavam os slides da aula, não, porque eu preparei o slide, eu tive um trabalho para preparar um slide, e eu sempre pensei assim, professor, o senhor pode disponibilizar os slides? Claro, com certeza, o slide é o resumo do resumo, então pode. E aí um colega disse, você fica passando os slides que você fez. Eu digo, amigo, esse slide, o ano que vem eu já não uso, porque eu terei lido outras coisas, agregado a minha aula, então ficou para trás. Conhecimento é fluxo, por isso Oceano Azul. Um livro que você indique da língua espanhola, por exemplo, que lhe marcou, que você recomenda para quem está nos assistindo? Olha, um livro, eu gosto muito de alguns autores do boom latino-americano, que é chamado boom latino-americano, ali, que são autores como Gabriel Garcia Marques, Vargas Llosa, né, Cortázar. Eu gosto muito de Garcia Marques. Eu acho que para indicar um assim, né, eu poderia indicar Crônicas de uma Morte Anunciada, porque é um livro assim, muito interessante no sentido aspecto. Você começa a ler o livro, você já sabe quem matou, já sabe quem morreu, mas você não consegue desgrudar do livro. Ele morre no início. Ele morre no início e você não consegue soltar o livro enquanto ele não termina. É realmente uma das coisas que eu tenho curiosidade da metodologia da escrita de Garcia Marques, é isso. É ele lhe prender de uma forma que realmente não... Mas eu vou lhe dar o motivo pelo qual nós não conseguimos parar de ler esse livro, Crônica de uma Morte Anunciada, sabendo que o cara morreu. E quem matou, logo no início. Diferente dos... Eu cresci, na minha adolescência, lendo Conan Doyle, Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe e Agatha Christie. Amo os três. O cara morre, já no final a gente não sabe, é só no final é que a gente descobre quem é. E Garcia fez o contrário. É a genialidade. Como é um escritor genial. Ele era um gênio. Lá, mas não, o apelido? El Gabo, fantástico. E é sem palavras para lhe agradecer a presença aqui no Opiniões. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para quando vocês convidarem eu voltar aqui e a gente continuar esse papo. Vamos fazer novamente. Obrigado por você ter nos assistido. Terça-feira tem mais. Esse programa tem patrocinadores, tem pessoas que nos ajudam a fazer, gente que rala. SGM, venda, locação, assistência técnica, suprimentos, tudo para a sua copiadora ou sua impressora. Você liga no 2010 1117 ou no 99866 9594.
Shalom, shalom para você também, meu amigo André, sua esposa Lenaide. Oficina e Autopeças, fica ali na Avenida Rui Barbosa, 28. Você liga no 2010-4107 ou no 99630-8462. Quer trocar seu carro, quer fazer negócio, quer modificar o seu carro, trocar por uma moto, quer fazer negócio, Felipe Meira. Você sabe que nesse segmento é muito difícil ter confiança. Felipe trata, além de uma forma muito ética, com muita presteza. Ele resolve. Se você quiser vender, se você quiser trocar, se você quiser financiar. Há quase 15 anos, a Domus prima pelo profissionalismo e experiência. Pioneira em avaliação psicopedagógica com enfoque neurocognitivo no Nordeste, a clínica conta com uma equipe diversificada de profissionais. Trazendo excelência em psicologia e fonoaudiologia, oferecemos serviços de avaliação neuropsicológica, identificação da síndrome de Irlen e alfabetização fonológica. Utilizando os procedimentos mais modernos e contando com equipamentos de ponta, a Domus também avalia e treina o seu cérebro, mediante estímulos e técnicas de neurofeedback, biofeedback e neurometria. Nossa equipe também realiza consultorias, cursos e treinamentos especializados no campo da aprendizagem. Ficamos na Rua Tenente Brandão, 453, em Lagoa Seca. Domus, avaliação, estimulação e formação neurocognitiva. Telefone 98892-7723.